Agora eu falo com você que gosta de fotografia. Aprender truques para fazer um bom retrato nunca é demais, né? Você sabe como usar a sua máquina fotográfica no modo manual? Como aproveitar a melhor luz agora do inverno para fazer aquelas belas imagens? Pois olha, tudo isso e muito mais. Quem vai explicar pra gente é o Caco Valdres e também o Felipe Covara. Sejam bem-vindos, fotógrafos, e que vão dar uma palestra, um curso, né, na próxima semana. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse workshop. Antes, meninos, qual é o maior erro? Eu já tinha perguntado aqui no intervalo, mas vale repetir agora o pessoal de casa. O maior erro das pessoas na hora de tirarem as suas fotos? Bom, Felipe, quer começar? Pode ser. Eu acho que um dos maiores erros, a questão de fazer a fotografia é decidir qual é o centro de interesse da foto. Eu acho que é um principal detalhe descobrir assim, o que eu quero fotografar. Se é um retrato, é o retrato. Se é uma paisagem, é uma paisagem. Eu acho que começa a questão antes de fotografar o que é o maior erro. E eu acho que uma outra consideração importante é sobre o recurso da câmera, que muitas pessoas hoje têm acesso fácil a um equipamento que produz uma qualidade de imagem muito boa, muitos recursos e não entende do equipamento. Eu acho que também esse é um segundo grande erro, assim. Caco, não é simplesmente apertar um botão. Não. Tirar uma foto, né? Não, a gente tem um dos exemplos aqui, na verdade, né, Susan? Primeiramente, até boa tarde a todos que não cheguem nem da boa tarde, né? Mas a gente tem um exemplo aqui em mãos, que é a Mavica, né? Que foi uma das primeiras câmeras digitais que chegaram ao mercado. Na época, ela vinha com um sistema de disquete, né? E como a gente sabe, o disquete sempre tinha aquele probleminha de dar uma travada ou trancar, né? Então, essa câmera que a Sony lançou, ela já veio com um recurso digital, com flash, né? Com praticamente assim, quase todos os recursos que as nossas câmeras hoje também possuem. Porém, um grande erro que acontece com todos os consumidores de câmera digital, o que é? É não ler o manual de instruções. E como a gente já estava conversando um pouquinho antes, até na nossa prévia aqui, a própria câmera fotográfica, ela tem tantos recursos que o próprio manual explica de uma forma, porém, na prática, ela acaba sendo utilizada de outra forma. Bom, então quer dizer que o manual está errado? Não, o manual não está errado. Quem está tirando é que está errado. Justamente. Né? A gente tem essa grande dificuldade do consumidor hoje, ou do fotógrafo amador, é o quê? Ele possuía a câmera fotográfica e não conhecia os seus recursos. Então, o que acontece? A gente tenta, nesse workshop que a gente vai dar, a gente vai tentar justamente conversar e mostrar para as pessoas que cada função que possui na câmera fotográfica, você pode fazer uma fotografia. E uma ótima fotografia. Legal. Nesse workshop, qualquer pessoa vai poder participar, Caco? Qualquer pessoa vai poder participar do workshop, Susan, desde que ela possua uma câmera fotográfica, né? Porque nós temos a aula prática lá também, que o aluno sai a campo justamente para fazer as pegadinhas que a gente faz dentro do workshop, para que essas pessoas também, quando vão fazer essas pegadinhas, elas já sintam a dificuldade na hora de fotografar. Justamente a dificuldade que tem, eu tenho um aniversário, eu quero fotografar, como é que eu faço? Tenho o bolo, tenho a criança, os pais estão juntos, o que eu faço? Faço uma composição dessa foto? Vou fotografar um casamento de um amigo meu, por exemplo. Mas eu não sou fotógrafo profissional, tudo bem? Mas você quer fazer as suas fotos, você quer fazer um diferencial naquele casamento. Então lá, será que eu pego a noiva? Será que eu não pego? Será que tem luz suficiente para eu fazer a minha foto? Será que eu ligo o flash? Será que eu não ligo o flash? Quando usar o flash, Felipe, e quando não usar o flash? Isso é bem interessante a gente colocar, é uma dúvida. Bem interessante mesmo. Esse é um dos principais tópicos falados nessa questão de fotografia digital. Que o flash tu podes trabalhar com ele assim automático, o flash sempre que possível ou sem flash. Quando utilizar e quando não utilizar. O flash ele emite uma luz intensa no assunto que está em primeiro plano, onde o fundo acaba não aparecendo. Então, quando usar o flash, se o meu fundo é importante, por exemplo, uma paisagem noturna, um exemplo, fotografia da Ponte de Ferro aqui em Blumenau, tem um personagem no primeiro plano e um fundo, eu utilizo o flash para iluminar o personagem, onde o fundo acaba escurecendo. Aí, dependendo da situação de iluminação no meu primeiro plano, eu não uso o flash para eu poder pegar o segundo plano que aparece na imagem. Então, tem essas situações. E em ambientes internos, assim, onde tem baixa luminosidade, usa o flash para aparecer o assunto, senão não tem como utilizar. Legal. Foco, Caco. Foco é uma coisa também meio complicado, né? Por mais que seja manual,
as pessoas têm um pouco dessa dúvida, né? Quer dizer, o automático, né? No modo manual, como usar? No modo manual, geralmente as câmeras compactas, né, como que é essa... o que a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas essa que eu tenho mostrando para vocês aqui, geralmente essa câmera, ela não vem com recurso de modo de foco manual. A maioria delas vem, ultimamente, com um foco automático, porém, elas vêm com alguns recursos dentro da própria câmera que mostram os detalhes de foco. Eu quero fazer o foco, por exemplo, no sorriso da pessoa. Eu quero fazer o foco na paisagem. Então, ali você consegue delimitar através da distância, né, o teu foco. Porém, as câmeras que nós temos hoje, por exemplo, eu trouxe um exemplo de uma câmera profissional, né? Então, a gente vai pegar uma câmera profissional, né? Quais são as diferenças, por exemplo, que a gente possui de uma câmera profissional e de uma câmera... Essa aqui é uma câmera profissional, né? Se até a produção quiser dar um foco, a teleobjetiva, né, a gente chama de câmera reflex. Por quê? Porque você dá o zoom e quando você coloca ela para o modo manual, você dá o foco através da distância. Aonde nesse tipo de câmera que você tem aqui, você não consegue ter essa mesma visualização. Caco, mas eu quero fazer workshop, mas eu tenho essa câmera aqui. Mas eu também queria aproveitar para aprender a fazer o foco manual. Não tem problema. A gente ensina no workshop como você fazer a tua foto com o foco e com os limites que a tua câmera tem. Que legal isso. Cada um leva a sua máquina e assim vai aprendendo. A gente tem imagem também de uma foto com foco, né? E parece que o pessoal da produção me colocou. Vamos colocar então. Tá aí, Caco. Essa é uma foto que a gente, na verdade, trabalha a regra dos terços. O que é a regra dos terços? É o equilíbrio, né, Felipe? Sim, é a composição da fotografia. Então, aí, por exemplo, é uma foto que eu fiz nessa última viagem que eu fui a Amsterdã. Eu tentei... Aproveitou as milhões de bicicletas de lá? Justamente, né? E o que eu fiz? Eu, na verdade, centralizei a bicicleta num ponto na fotografia, mas não perdi a profundidade de campo que eu tenho lá atrás da cidade. Quer dizer, eu não queria perder aquele charme da cidade, do rio, né, do que aparece. E uma segunda foto, que deva vir após essa, nós já temos um modelo, por exemplo, na fotografia, né? Então, o que a gente fez? A gente equilibrou. A gente deixou a pessoa na própria fotografia e, ao mesmo tempo, a gente não perdeu o charme da bicicleta e nem o charme da cidade. Legal. Temos mais imagens, até, Felipe, também pra gente ir comentando. O que mais que a gente tem aí de imagens, pessoal? Vamos me colocando, porque é bacana a gente comentar e o pessoal já saber o que vão aprender, né? Quem quiser participar. Essa foto de pôr do sol, ela também tem uma dica interessante que ela pode ser resolvida com câmera compacta da mesma forma. Uma dica isso. Por exemplo, para deixar o pôr do sol mais laranja, nesse tom mais quente dessa fotografia, um recurso para deixar nessa saturação de cor mais intensa, esse laranja mais intenso, no recurso de balanço do branco da câmera, colocar para dia nublado, onde essa compensação de cor ela acaba aquecendo a foto, deixando o pôr do sol mais intenso, mais laranja. Então é uma dica, um macetezinho de câmera que dá para fazer uma câmera compacta, tranquilamente, que dá para deixar... Vai ali no modo menu, White Balance, WB, balanço de branco, e coloca para nublado num dia de sol para ressaltar a tonalidade da cor. Isso é aquela nuvenzinha. É a nuvenzinha. Então, a nuvenzinha vai realçar as cores. Sim. Então, o pôr do sol, que estava muito amarelo, já se tornou um pouco mais vermelho. Então, quer dizer, a gente já fez metade da fotografia na hora que a gente fotografou. Claro, né? Bacana. E a outra metade a gente explica depois num outro modo, no workshop, que vai ser a parte de tratamento de imagens, aí um pouquinho mais pra frente. Pois é, meninos, infelizmente nosso tempo é curto, mas assim, a gente pelo menos conseguiu pincelar um pouquinho de como você vai poder aprender as coisas, porque assim, foto o pessoal tira aos montes, mas qualidade é pouca, e é bacana, até inclusive falamos nesses tempos aqui no programa da importância de continuar revelando as fotos, que é uma recordação que você tem aí pro resto da vida, ou mesmo quem arquiva no seu computador, claro, que é uma fotografia de qualidade, você pode ter essa fotografia de qualidade, inclusive com a sua câmera que você tem em casa. Mais informações, como é que o pessoal faz para saber do workshop, meninos? O workshop, na verdade, vai ser ministrado na semana que vem, na quinta-feira, né? Lá na CIB, né? No prédio do shopping ali. Das 7 às 22 horas, né? A gente vai ter das 19 às 22. Das 19 às 22, né? E as inscrições podem ser feitas no Cine Foto Carlos do Angeloni da Velha, né? Para todo mundo, né? Tem até o cartaz aí que tá no vídeo.
para todo mundo que realmente tem a vontade de fotografar, que quer aprender a mexer na sua câmera, que quer aprender a utilizar os recursos da sua câmera, que vem fazer então uma fotografia. Que É vem um fazer diazinho workshop. só? É um diazinho super Fácil. simples, fácil para sair fotografando e registrar os bons momentos da vida. É o recurso, uma foto de ilustração e a dica em uma prática. Gente, é eu bem tenho objetivo. aqui. Show. Eu tenho aqui um site, www.cacovaldres.com.br. Tá aí na tela para você. E também o celular, que é o 9939-6323. Show de bola. Obrigada, meninos. Aí algumas informações a gente conseguiu passar, mas para quem quiser, indo no workshop, participando. E você, e inclusive todas as pessoas aqui da casa que estão convidadas a participar do workshop também. Muito obrigada, muito Legal. obrigada. Vou aprender a tirar foto de uma maneira certa.